nesta noite, amém? Amém, glória a Jesus. Motivo de alegria. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu creio que Deus tem algo para as nossas vidas nessa noite, amém? Aleluia, Jesus, glória Que a Deus. Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Verdade. Então, o que você veio buscar, a resposta que você veio procurar em Deus, você vai receber nesta noite, através da minha vida, amém? Que eu creio que a palavra não é minha, mas é de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Cristiano. Muito obrigado, pastor. O pastor Silvestre mandou um abraço para o senhor. Convidei, falei para ele falou assim: manda um abraço para o pastor. Fala para ele que eu tenho um carinho enorme pela vida dele. Amém? Mandou um abraço para você, para a igreja. Quero presbítero Fabiano, pelo convite, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. O presbítero Fabiano é um amigo, um homem de Deus. Glória a Deus. Né? Evangelista Fabiano, que é as igrejas dos Fabianos, amém? É uma bênção. Glória a Deus. Eu fico feliz nessa noite. Está comigo meu filho Yonan. Está maior do que eu, né, irmãos? É seu filho? É, meu filho. Glória a Deus. Filho é o que eu mais estou tendo ultimamente. Tem que parar um pouco, né, pastor? E a minha esposa, irmão, não pôde estar comigo, porque hoje é aniversário da minha sogra. E ela ia vir, ela me acompanha muito, a minha esposa é uma bênção. Ela sempre está comigo em todo lugar, ela não deixa de vir. Mas hoje ela não pôde vir, amém? Traga um abraço dela para a igreja, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, Crônicas, capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. Deus, Ele é fiel, Ele é bondoso para conosco, amém? Mas eu costumo chegar em culto antes. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado no culto, devido que eu tive que levar minha esposa na casa da minha sogra. E criança, irmãos, bebê, quando está pequeno, dá muito trabalho, não é verdade? Começa a chorar, isso, aquilo, de repente você se atrasa sem querer, não é verdade? É uma benção. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 9, nos diz assim: chegando à eira de Quidom, estendeu-os as mãos para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tinha. Amém? Agora você vai pular só um capítulo 15, somente o versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Amém? Pode se assentar nesta noite. Glória a Deus. Amados, eu vim com uma palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser muito objetivo e simples, porque eu creio que o poder das pregações não está com a maneira com que eu vou falar, ou o jeito que eu vou falar, ou da forma que eu vou dizer.
Mas o poder da palavra está em ser uma palavra direcionada por Deus. Jesus, quando ele pregava, a mensagem de Jesus era uma das mensagens mais simples de se ouvir na sua época. Jesus, ele contava história para as pessoas, para quê? Será que Jesus, ele não tinha conhecimento dos pergaminhos, da Torá, das leis de Moisés? Jesus era mestre, ele tinha todo o conhecimento de tudo. Mas o porquê que Jesus, ele pregava de uma forma simples e de uma forma objetiva? Porque o que Jesus queria trazer era o ser humano a Deus novamente. O que Jesus veio fazer nessa terra não foi revelar um Deus que matava, um Deus a qual as pessoas tinham medo e a qual muitos dos fariseus pregavam sobre esse Deus. Mas Jesus veio apresentar um Deus Pai. Porque se você analisar a Bíblia, você não vai ver no Antigo Testamento Moisés chamando Deus de Pai. Você não vai ver Abraão chamando Deus de Pai. Você não vai ver nenhum dos profetas chamando Deus de Pai. Mas quando Jesus vem, você observa nos evangelhos, aqui já foi lido nesta noite, na abertura do culto, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele veio para apresentar Deus, não como um Deus furioso, um Deus que mata, mas Jesus veio para apresentar um Deus que é Pai, um Deus que cuida. E nesta noite eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você serve um Deus que é Pai, um Deus que cuida de você e não vai deixar nada faltar na tua vida, nada faltar na tua casa. E se você crê nisso nesta noite, glorifica ao Senhor comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então você vê que a preocupação de Jesus era trazer o reino de Deus às pessoas. A preocupação de Jesus era em mostrar que Deus estava preocupado com o ser humano, sabe? E hoje eu começo a entender que o que nós estamos precisando é de estar na presença de Deus. Quando Deus queimou esta palavra no meu coração, falei: Deus, eu quero pregar outra coisa, eu meditei sobre outra coisa, eu quero algo mais profundo. E Deus queimou dentro do meu coração: o que é mais profundo do que a minha presença? O que é mais profundo na vida de alguém do que a presença de Deus? A presença de Deus, ela é melhor do que qualquer coisa que você pode experimentar nessa terra. A presença de Deus é algo maravilhoso. A presença de Deus é algo que quando você perde a paz, você perde a alegria, você perde a razão de viver. O que nós não podemos perder na nossa vida é a presença de Deus. Quando eu olho Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro, e não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, e não me lances fora da tua presença. Sabe o porquê Davi fez esta oração a Deus? Ele pecou, ele caiu, e quando ele cai, a preocupação de Davi era em não perder a presença de Deus. E eu comecei a analisar e vi que Davi, ele amava a presença de Deus muito. Sabe por quê? Porque ele tinha um palácio. E no palácio, evangelista Fabiano, você tem conforto. Dentro de um palácio, você tem regalias. Dentro de um palácio, você tem sossego. Tudo que Davi precisava, humanamente falando, ele tinha no palácio.
ele tinha riqueza, ele tinha ouros, ele tinha mulheres, ele tinha pessoas para cuidar dele em todo momento, ele tinha as melhores vestimentas, ele tinha as melhores comidas da época. E a preocupação dele é, enquanto ele peca a Deus, não me lança fora da tua presença. Ele não estava preocupado em perder o palácio, ele não estava preocupado em perder a mordomia, ele estava preocupado em perder a presença de Deus. Sabe o porquê? Porque se ele perdesse a presença de Deus, ele poderia continuar no palácio com riqueza, ele poderia estar no palácio ostentando de tudo que ele tinha, mas ele não ia ter paz, ele não ia ter alegria, porque ele entendia que a alegria dele não estava no palácio, a alegria dele estava na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Eu acredito. Glória a Jesus. Na onde está a sua alegria? Eu estou vivendo uma fase interessante na nossa igreja. Sabe, estamos ali há 7 anos. Esse dia uma pessoa falou assim para mim: eu não consigo ser feliz. Aí eu fiz uma pergunta, porque você tem que ser assim, quando uma pessoa te falar algo, você pergunta por quê? Porque ela vai ter que te dar uma explicação por que não é feliz. Eu falei: por que você não é feliz? Tudo dá errado na minha vida. Falei: como? Arrumo um casamento, não dá certo. Arrumo um namoro, não dá certo. Vou fazer isso, não dá certo. Arrumo um emprego, não dá certo. Nem casa é uma briga, é minha mãe, é meu pai, é todo mundo pegando meu pé, nada dá certo para mim. Eu falei para ela: por isso que você não é feliz? Ela: sim. Eu falei: você não vai ser, mesmo tendo tudo isso. Se você tiver arrumar uma pessoa para você casar boa, você não vai ser feliz por causa dessa pessoa. Se a sua família parar de brigar com você, você não vai parar, sabe? Você vai continuar triste do mesmo jeito. Sabe, se tudo ficar tranquilo para você, você vai continuar triste. Sabe por quê? Porque você está querendo buscar a sua alegria em coisas materiais. A partir do momento que o seu olhar estiver em Jesus e você dizer assim: eu vou ser feliz porque eu tenho Jesus. Pode ter prova, pode ter luta, pode ter briga. Se arrumou alguém ou se não arrumou, você é feliz do mesmo jeito, porque você tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus não precisa ter nada material para ser feliz. Por isso que Jesus, ensinando, ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa é a presença de Deus. Queremos ter resultados de alegria em coisas. Eu já quebrei muito a minha cara, sabe? Eu já me frustrei muito, pensando que se fizer algo vai ficar bom, se acontecer isso vai ficar bom. Quando eu entendi que não precisa acontecer nada, precisa simplesmente de eu ter a presença de Deus dentro de mim, nada pelo lado de fora me abala mais. Vamos voltar para a palavra de Deus nessa noite. O que eu quero passar para você é: o que é mais importante na tua vida? O que é mais importante na sua vida? Você tem sentido a presença de Deus realmente? Você tem vivido na presença de Deus realmente? Sabe, muitas das vezes sentimos a presença de Deus em um culto, quando os louvores são entoados. Sentimos a presença de Deus enquanto uma pessoa eloquente vem pregar, revela talvez até o nosso nome. Sentimos alegria e paz, mas o porquê que essa paz ela não acompanha a nossa vida 24 horas? O porquê que esta paz não permanece quando chegamos na nossa casa?
O porquê que esta paz é somente num culto está errado. A presença de Deus, ela não tem que ser manifesta só num culto. A presença de Deus não tem que ser na sua vida somente num culto. A presença de Deus tem que te acompanhar 24 horas. No trabalho eu estou na presença de Deus. Dentro de casa eu estou na presença de Deus. Estou andando no centro da cidade, eu estou na presença de Deus. Estou passeando com a minha família no parque, eu estou na presença de Deus. A presença de Deus tem que nos consumir, tem que estar conosco, cada segundo, a cada minuto, 24 horas por dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, maravilhoso. Hoje, em um dia que nós estamos vivendo, nós não estamos dando a real importância à presença de Deus. Deus soberano. Aqui, para me resumir, Glória a Deus, aleluia. Ofni e Finéias vai para a guerra, Eli já está rejeitado por Deus, e eles perdem a batalha, e a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que era a presença de Deus, enquanto o povo estava com a arca, eles venciam batalha, eles venciam guerra, porque a presença de Deus estava com eles. Mas chegou um certo momento que começaram a deixar a presença de Deus de qualquer maneira. Não, tá bom, aqui eu estou na presença de Deus. Foram para a batalha e perderam a arca de Deus. E veio o governo, o reinado de Saul. Saul, em todo o seu reinado, ele reinou, foi um homem valente, né? Mas só que ele foi rejeitado por Deus por desobedecer a voz de Deus. E eu fiquei olhando a palavra de Deus e entendi que, sabe o porquê o reinado de Saul fracassou? Muitas pessoas tendem a dizer, não, é porque ele desobedeceu. Sim, a desobediência foi uma das coisas que levaram o reinado de Saul a fracassar. Mas a principal coisa, sabe o que foi? Dele não estar preocupado Deus vivo, aleluia, em resgatar novamente a presença de Deus. Sabe o porquê? Ele assumiu o reino, até Deus, né, que o levantou. Sabe, o óleo foi descido sobre a cabeça dele. Mas o porquê que ele fracassou? Porque ele não estava preocupado com a presença de Deus. Ele estava preocupado com a posição. Ele estava preocupado em não perder as mordomias do palácio. Ele estava preocupado em se mostrar como o homem valente, o rei que vence guerra. Mas ele não teve em nenhum momento a preocupação de dizer, a arca de Deus foi tomada, a arca de Deus foi roubada, vamos trazer novamente a presença de Deus. Ele não estava preocupado com isto. O que eu quero dizer para você, o maior sinal de fracasso na vida de alguém, não é esta pessoa, ela se dá mal no trabalho, na profissão, ou em qualquer coisa que seja nessa terra, não é isso. Maior sinal de fracasso na vida de alguém é quando esse alguém perde a presença de Deus, perde o brilho do Espírito Santo, é quando essa pessoa não tem mais a preocupação de dizer, eu não posso viver sem a tua presença, eu não posso viver sem o teu Santo Espírito. Aí, glória a Deus, em algum momento da sua vida, você vai fracassar. Em algum momento você vai fracassar se você não estiver preocupado com a presença de Deus. Mas vamos lá. Deus vivo, aleluia. Agora, Saul é rejeitado. Não quero entrar muito na história, senão toma muito tempo.
Saul é rejeitado por Deus porque desobedeceu. E Deus vai levantar quem? Um menino chamado Davi. E Davi, ele enfrenta o gigante, Deus era com ele, ele vence. E por aí vai, ele começa a reinar em Judá. Mas o tempo se passou e a preocupação de Davi agora era: eu tenho que resgatar a arca de Deus. Eu tenho que trazer novamente aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, que é a presença de Deus. Oh, aleluia! Levante as tuas mãos nessa noite. Na onde você perdeu a presença de Deus? Quando é que você parou de ouvir a voz de Deus? Aonde que você começou a parar de ouvir o Espírito Santo falar com você? Começa a lembrar agora, porque hoje é noite de resgatar aquilo que se perdeu. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aí, se atente para cá. Agora, Davi coloca no seu coração: eu tenho que trazer a presença de Deus. Eu tenho que trazer a arca de Deus novamente. Como a arca ficou ali, eu não vou falar, né, dos filisteus, deu problema, de Dagon, e não quero entrar nesse detalhe, então toma muito tempo. Mas ele quer resgatar a arca, ele vai até a casa de Abinadab, trazer a arca. E quando ele está trazendo a arca, eu acho interessante que ele vem e ele pega a arca, e Aio e Uzá estão trazendo a arca sobre um carro de boi. E a arca está voltando novamente para a cidade de Davi, para Israel. A arca está voltando, e eles estão todos alegres, cantando, jubilando, dançando, pulando. Davi está com seu coração alegre, dizendo: estou trazendo novamente a arca do Senhor para Israel. Ele está alegre, mas só que no meio do caminho, um dos bois tropeça, a arca vai cair. Um rapaz bem intencionado vai estender a mão para quê? Para a arca não cair. Naquele momento, aquele rapaz foi fulminado, morto ali, ó, caiu duro. Aí eu fiquei me perguntando: que Deus é esse? O rapaz quis só segurar a arca para ela não cair no chão. O porquê dele morrer por só colocar as mãos na arca? Deus só feriu aquele homem, sabe para quê? Para mostrar para Davi, para mostrar para os levitas, para mostrar para o sacerdote: a presença de Deus não pode ser levada dessa maneira. Ei, Calavassurian da Arábia. Alguns estudos e a própria palavra, a arca, ela era muito respeitada, muito mesmo, né? Algumas pessoas olharam para dentro da arca, Deus matou todo mundo. A arca, somente quem tinha a autorização divina poderia chegar até a arca. Agora a arca estava em cima de um carro de boi. Quem está conduzindo essa carruagem de boi? Duas pessoas que não têm tradição, que não têm conhecimento e que não têm a vocação para carregar esta arca. Então Deus fere o homem, por quê? Porque Deus, irmão, Deus é um Deus de princípios. Princípios de Deus são inquebráveis, não tem como. Princípios de Deus não se muda, né? Nós estamos vivendo época de política. O homem pode querer mudar isso. Não tem nada a ver, homem com homem, mulher com mulher, isso, aquilo. Lógico que tem. Deus criou macho, Deus criou fêmea. Princípios de Deus não são quebrados. Deus não muda.
e alguns falando em nome de Deus ainda. Então não poderiam estar levando aquela presença, não poderiam estar carregando a arca. Por isso foi o motivo em que Deus feriu. Não era ele que era para carregar. Neste momento, o líder maior, o rei Davi, ele toma um baque, ele toma um susto. O que aconteceu? O rapaz foi morto. Nossa, o rapaz caiu duro, se encheu de tristeza. Ele começou: peraí, nós não podemos continuar do jeito que está. Oh, aleluia! Existem alguns momentos das nossas vidas que nós temos que parar e começar a pensar: eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu tenho que tomar uma decisão. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você não pode continuar do jeito que você está. Deus está dizendo para você: arruma a tua casa nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu acredito. Chegou um dia, sabe, que eu estava tão acostumado a pregar, que eu já nem pedia mais a direção de Deus. Chegava no culto: pastor, você prega? Prego. Você? Faço. Vai fazer visita? Vou. Expulsa demônio? Expulso. Mas algo já acostumado, algo que já estava fazendo parte. Chegou um dia, aquele, sabe, em meio, Deus operando, Deus falando, pessoas chorando, demônio sendo mandado embora, eu me sentindo até forte, falei: oh glória. Mas na hora que acabava aquele movimento, eu falava: meu Deus, que vazio aqui dentro, Senhor. Cheguei na minha casa, dobrei o joelho, a vontade de dormir, não conseguia orar nem mais 10 minutos. Aí um dia eu parei, cheguei no meu pastor e falei assim: me deixa 3 meses sem pregar. Não, mas me deixa 3 meses sem pregar. O que você vai fazer? Vou jejuar, vou orar, vou subir para monte, porque eu não posso continuar pregando do jeito que eu estou, não posso continuar fazendo a obra do jeito que eu estou, porque as coisas de Deus é séria. Aleluia. Glória a Deus. Parei. Falei: não quero transmitir algo que não é vida em mim. Eu não posso falar de uma coisa que não é vida em mim. Sabe, o maior confronto de Jesus com os fariseus era isso: vocês falam algo que não são vida para vocês. Vocês pregam algo que vocês não têm. Por isso, eles ficavam indignados com Jesus, porque eles pegavam com a boa oratória, com palavras bonitas, coisas boas, mas Jesus pregava com autoridade. Sabe o que é você pregar com autoridade? É você ter propriedade no que você está dizendo, é você falar: eu conheço, eu vivo, eu sei disso. Jesus pregava sobre o reino dos céus. Sabe por que ele pregava sobre o reino dos céus? Porque ele vivia o reino dos céus. A vida de Jesus aqui nessa terra foi inteiramente conectada com Deus. O evangelista leu aqui no começo: eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia, glória a Deus. Não posso. Você não pode. Nós temos que viver e falar para as pessoas de algo que nós vivemos. Glória a Deus. Esses dias, uma pessoa falou para mim: por que será hoje, né? As pessoas pregam, ninguém se converte. As pessoas pregam e ninguém vem para Jesus. As pessoas estão com o coração duro. Eu falei: nossa, mas será?
Fiquei pensando, mas Jesus pregava para a multidão que nem conhecia ele. A multidão ficava o dia inteiro no deserto acompanhando ele. A multidão tinha o coração duro, como prova, muitos abandonou. Mas, né? Será que realmente é a multidão? Não é. Muitas das vezes, Deus soberano altíssimo, é que as pessoas estão ouvindo algo que não é vida em nós, que não tem efeito. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: se você falar Jesus te ama, e você sentir esse amor de Jesus por você, na hora que você falar Jesus te ama, a pessoa já chora, a pessoa já se quebranta. Ei, calavassurianda Arábia. Mas hoje nós estamos preocupados com o quê? Com muitas coisas materiais, e a evolução, a internet, até as pregações hoje são medidas. Se o camarada vai perguntar para mim assim, aquela nuvem de testemunha, quem você acha que é? Irmão, a nuvem de testemunha, pode ser que seja, né, os antigos e vai a tradições, isso, aquilo. Mas essa nuvem de testemunha também pode ser pessoas que estão nos olhando. O que tem? Falar isso? Não, mas não é isso. Mas o que tem? Falar isso, meu Deus. Sabe, as pessoas estão querendo achar problema, defeito nas pregações. Por isso, Deus não tem agido no nosso meio. aleluia. É verdade. Então, a presença de Deus agora é elevada, e Davi ele veio e fala: não posso continuar desse jeito, não posso continuar. Ele volta, fica 3 meses ali, 3 meses ele fica, chama os levitas, chama as pessoas que estavam junto com ele e fala: ó, nós temos que trazer aquela presença de volta, nós temos que trazer a arca de volta. Mas do jeito que Davi reconheceu isso, Davi era o rei, era a autoridade maior, falou: não dá, nós vamos trazer aquela presença de volta, presbítero Fabiano, mas quero que os levitas santifiquem. Oh, aleluia. Quero que os sacerdotes santifiquem, quero que todo mundo santifique, inclusive eu vou com o rosto para o pó. E nós vamos ficar 3 meses aqui, ó. Nós vamos orar, nós vamos santificar, e na hora que nós chegar lá, nós vamos trazer a presença, a cidade de Davi, e nós vamos trazer com alegria, porque nós estamos preparados para trazer a arca. Para me encerrar, a arca, ela tinha 4 anéis nas 4 pontas, uma vara tinha que ser atravessada, os 4 levitas, cada um pegava numa ponta, tinham que levar a arca, tinha esse princípio, tinha que fazer isso, não tinha outro jeito de se fazer. O que Davi fez, ele pegou a arca, jogou na carroceria e falou: vamos levar. Tinha que ser levado assim. Eu disse aqui, princípios são inquebráveis, sabe? Tinha que ser levado com cuidado, atravessado ali. Os levitas que estão segurando a arca tem que estar preparado para levar, e tem que ser vida, não pode ser outro, porque o que Deus é assim. Deus chamou você presbítero, se Deus você foi evangelista, Deus chamou o pastor, é pastor, não tem como. Deus chamou você diácono, é diácono. Sabe, hoje está tão bagunçado que começa um querer isso, outro aquilo, e de repente cada um fora de vocação. Oh, aleluia. Esses dias eu conversei com a pessoa, daqui um dia vai ter mais vereador na igreja, não vai ter mais diácono na igreja, porque todo mundo hoje vira alguma coisa, e nem sempre é assim. Uns Deus deu para apóstolo, outros Deus deu para profeta, outros para presbítero, evangelista, pastor, mas cada um na vocação quem foi chamado. Se Deus te chamou para ser pastor, seja. Se Deus te chamou para ser evangelista, seja. Se Deus te chamou para ser missionário, seja. Mas seja somente aquilo que Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Maravilha de Deus.
Temos que ser aquilo que Deus chamou nós para ser. Davi podia, Davi era o rei, ele podia ali pegar e levar a arca, não. Podia, não, eram os levitas, era algo que Deus ordenou para eles. Agora Davi chega lá, aqui ó, a arca está aí, põe em cima do carro de boi, vamos embora. Aí Uzá, vai aí ó, vai aí, vai do lado aí, vai acompanhando a arca. Deus olha do céu e fala: não é assim que vocês têm que tratar a minha presença. A minha presença deve ser tratado com zelo, deve ser tratado, sabe, com cuidado, e vocês estão levando a minha presença de qualquer maneira. O boi tropeçou, relou a mão, vou matar para esse povo ver que eu sou um Deus que zelo pela minha presença. E hoje estamos cheios de usar na igreja, pessoas que estão acompanhando a arca, sabe, pastor? Estão acompanhando a arca, estão ali do lado da arca, mas não sabem nem o porquê está do lado da arca, não sabem nem o que a arca significa, não tem intimidade com a presença do Deus da arca, e por isso estão desanimando. Eu já andei como usar muitas vezes na minha vida, sabe, estar perto da presença, estar próximo de tudo, mas não sabe a seriedade que tem a arca. Então agora Davi, ele se prepara 3 meses, eles voltam. Enquanto eles voltam, eles trazem a arca de maneira certa. Eles conduzem a arca novamente para a cidade de Davi de maneira correta. Foi errado Davi querer buscar a arca? Não. A motivação foi certa. Foi errado ele ir lá e querer trazer a arca em cima do carro de boi, não foi errado. A motivação foi certa. A maneira com que eles trouxeram a arca, estava trazendo a arca, é que estava errada. Existe algumas vezes nas nossas vidas que a motivação é certa, o que queremos é certo, mas com a maneira que nós estamos tratando a presença é errada. Às vezes nós estamos fazendo do jeito certo. Aí, amados, ele vai trazer agora os levitas carregando certinho, do jeito que Deus queria. Está certinho, está bonitinho, está trazendo. Enquanto eles estão trazendo agora, eles vêm numa alegria. Eles vêm e Davi começa a dançar, as servas começam a dançar, sabe, o sacerdote, os irmãos, tudo dançando, e virou aquele movimento maravilhoso que é na presença de Deus, todo mundo dançando, todo mundo se alegrando na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença estava voltando novamente. Deixa eu só te dizer uma coisa: você só vai voltar a ser feliz de verdade quando a presença realmente voltar sobre a sua vida. Você vai dançar, amém? Você vai cantar, você vai se alegrar, porque a presença de Deus vai voltar para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, para dentro da tua vida, e você vai se alegrar na presença de Deus. Muitas das vezes, nós não estamos nos alegrando, sabe por quê? Porque não estamos trazendo a presença de volta. Deus está dizendo para você: pode se alegrar, começa a trazer a presença de Deus de volta, e você